Na aula de hoje, nós vamos resolver uma questão do vestibular de Medicina da PUC-RS 20/21. Então, depois da vinheta, já voltamos direto do quadro. Questão número 13. Uma artesã confecciona peças de parafina em formato de um prisma hexagonal regular. O hexágono de dentro é vazio, como mostra a figura 1. O segmento de reta AB é igual a 32, une os pontos médios dos lados opostos do hexágono externo, figura 2. E o segmento da reta CD, igual a 28 centímetros, une os pontos médios dos lados opostos do hexágono interno, figura 3. Considerando que a altura do prisma é 10 centímetros, a quantidade de parafina em centímetros cúbicos, o volume da peça, é... Vamos relembrar rapidamente. A área do nosso hexágono ela é igual a 3 vezes o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Já fazendo a simplificação, porque são 6 triângulos equiláteros. Outra coisa importante é a altura do nosso triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Nós vamos utilizar agora no nosso exercício. Observe no nosso hexágono da figura 2 que, se nós dividirmos ele em 6 triângulos equiláteros, nós teremos que essa parte aqui é a nossa altura. Se tudo é 32, então ali a altura será o nosso 16. No segundo de 28, a nossa altura será 14. Nós temos que saber o valor do lado. Nós temos a altura igual a lado raiz de 3 sobre 2. Vamos pegar o 14 primeiro. 14 é igual a lado raiz de 3 sobre 2. 14 vezes 2 igual a lado raiz de 3. 2 estava dividindo, passou multiplicando. Então, 28 é igual a lado raiz de 3. Isolando o lado, nós vamos ter que 28 dividido por raiz de 3 é igual ao lado. Raiz embaixo, precisamos racionalizar. Então, o lado será igual a 28 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Vamos ficar, então, o lado igual a 28 raiz de 3 sobre 3. Esse vai ser o nosso lado 1, para a nossa área 1. Nosso lado 2 será o 16 igual a L raiz de 3 sobre 2. 16 vezes 2 igual a lado raiz de 3. 32 igual a lado raiz de 3. 32 dividido por raiz de 3 é igual ao lado. Racionalizando, então lado igual a 32 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Lado é igual a 32 raiz de 3 sobre 3. Este é o nosso lado 2. Lembrando que o nosso volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então vamos calcular essas áreas da base, que são na verdade a área do hexágono separado, depois nós multiplicamos pela altura, que é 10. Então a nossa área da base, a nossa área 1, que será igual então a 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Nós já calculamos este lado, então vamos ver. 3 vezes 28 raiz de 3 sobre 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso aqui dividido por 2. Nós teremos 3 vezes 28 vezes 28 é 784. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E 3 ao quadrado é 9. Tudo vezes raiz de 3. Já podemos, e dividido por 2. Já podemos simplificar
por 3 dá 1, por 3 dá 3 e dá 1. Então nós já ficamos com 784 vezes raiz de 3 dividido por 2. Fazendo esta divisão, nós vamos achar 392 raiz de 3. Essa é a nossa área da base 1. A área da base 2. Então nós vamos ter 3 vezes 32 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo dividido por 2. Então isso vai ser igual a 3 vezes 32 ao quadrado é 1024. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 ao quadrado é 9, vezes raiz de 3, tudo dividido por 2. Aqui nós temos aquela simplificação. Vamos então com 1024 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 512 raiz de 3. Vamos calcular os volumes. O volume 1, então, é a área da base vezes a altura. Volume 1 é igual aos nossos 392 raiz de 3 vezes 10. Vai nos dar um total de 3.920 raiz de 3. Volume 2 será igual aos nossos 512 raiz de 3 vezes 10, que é igual a 5.120 raiz de 3. Agora, para sabermos aquele espaço, nós vamos fazer volume 2 menos volume 1. Nós teremos V2 menos V1, nós teremos então 5.120 raiz de 3 menos 3.920 raiz de 3. Fazendo a subtração, você vai encontrar 1.200 raiz de 3. E assim, a nossa resposta é a letra A, 1.200 raiz de 3. Na aula de hoje, nós resolvemos uma questão de vestibular. Não deixe de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e bons estudos!